Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura leiteira. O tema da aula de hoje é planejamento nutricional de rebanhos leiteiros. Então será um conjunto de aulas sobre planejamento nutricional de rebanhos leiteiros. Sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Em nossa primeira aula, iremos falar sobre a implantação do pastejo rotacionado para gado de leite. Então quais são as vantagens do pastejo rotacionado? Então a primeira vantagem é que o pastejo rotacionado ele permite uma rebrota adequada da planta forrageira. Isso porque o princípio do pastejo rotacionado é a adoção de um período de ocupação definido e de um período de descanso definido. Então, esse período de descanso ele vai permitir uma rebrota adequada da planta forrageira. Exemplo, esses animais aqui eles estão dentro desse piquete. Eles vão ficar nesse piquete por 1, 2 ou 3 dias. Eles ficam 3 dias pastejando aqui, 1, 2, 3 dias pastejando aqui, depende do período de ocupação que você utilizou. Após esse período de ocupação, eles vão para o outro piquete. E esse piquete vai ficar fechado. Esse piquete vai descansar durante 28 a 32 dias. Então esse período de descanso ele permite uma rebrota adequada da planta forrageira para que ela restabeleça sua área foliar e estando pronta para um novo pastejo. A segunda vantagem é que o pastejo rotacionado ele permite um melhor aproveitamento da pastagem, evitando tanto o subpastejo quanto o superpastejo. Ou seja, esses animais estão dentro desse piquete. Esses animais eles são obrigados a consumir a forragem que foi ofertada para eles dentro desse piquete. Então isso permite um consumo mais adequado, um aproveitamento melhor da forragem disponível dentro do piquete. Os animais conseguem colher a forragem com melhor eficiência, então uma melhor eficiência de pastejo, porque eles estão presos no piquete. Eles têm que consumir aquela forragem que foi ofertada. Então eu não vou ter áreas nem de super pastejo dentro desse piquete, nem áreas de subpastejo. Se eu comparo, por exemplo, um pastejo rotacionado com um pastejo contínuo, dentro do pastejo contínuo eu tenho áreas de super pastejo e subpastejo. As áreas de super pastejo são aquelas áreas próximas a coxo, bebedouro, né? Então essas áreas próximas aí, até 200 metros de raio de coxos e bebedouros serão super pastejadas. E as áreas superiores a esses 200 metros serão subpastejadas. Tá? Então, dentro do pastejo contínuo, eu tenho áreas de superpastejo e áreas de subpastejo. Então, eu não vou ter um melhor aproveitamento da pastagem, porque vai ter áreas que serão superpastejadas e áreas que serão subpastejadas. O subpastejo é o quê? O subpastejo é quando sobra capim. Então a forragem fica passada. Então o animal não consome aquela forragem, ela vai ficando passada, envelhecida, e eu tenho um menor aproveitamento da pastagem disponível. Quando eu faço um pastejo rotacionado, eu tenho um melhor aproveitamento do pasto, eu tenho um melhor aproveitamento da pastagem. Eu não vou ter mais essa seletividade. Eu não vou ter áreas super pastejadas e áreas subpastejadas. O animal ele é obrigado a consumir a forragem que foi ofertada para ele dentro daquele piquete. Só lembrando aqui, quando eu tenho um subpastejo, é que está sobrando forragem. Está sobrando forragem, ou seja, tem pouco animal para consumir aquela forragem disponível. A minha taxa de lotação está abaixo da capacidade de suporte do pasto. Se está sobrando forragem, o animal pode selecionar mais. Então ele vai ter uma melhor, ele vai ter uma maior seleção, ele ingere melhor a forragem, porque tem mais seleção, tem mais forragem para ele selecionar. Com isso, ele seleciona as partes mais ternas da forragem, que tem uma maior oferta de forragem para ele, aumenta o ganho por animal. No subpastejo, eu aumento o ganho por animal, só que o ganho por área é ruim, porque
Você tem pouco animal por área, está sobrando forragem. Aqui eu tenho a taxa ótima, que seria a amplitude ótima. Eu vou ter um ótimo entre ganho animal e ganho por área. Esse princípio aqui que a gente quer implementar num pastejo rotacionado, né? Sempre trabalhar com essa taxa de amplitude ótima. Você ter o máximo ganho por área e o máximo ganho por animal. E aqui nós temos o super pastejo. O super pastejo já é o contrário. Tem muito animal para pouca forragem. Então a minha taxa de lotação está acima da capacidade de suporte do pasto. Com isso, eu vou aumentando o ganho por área e vou diminuindo o ganho por animal. Chega um momento em que o pasto degrada, né? A oferta de forragem é muito baixa e o ganho por área, tanto o ganho por área quanto o ganho por animal, eles caem. Então, quando eu faço pastejo rotacionado, ele permite um melhor aproveitamento da forragem disponível, evitando tanto esse super pastejo quanto o subpastejo. Tá? Então eu vou ter um ganho, tanto um ganho por animal e um ganho por área, ótimos. Uma outra vantagem é que vai possibilitar que o animal consuma forragem de boa qualidade, com alto teor de folhas. Né? Porque eu vou ter um período de descanso e eu vou ter um período de ocupação definido. Então eu vou fazer esse manejo para que os animais entrem no piquete sempre que a forragem tiver com seu melhor valor nutricional, ou seja, com muita folha e pouco talo. O que faz a vaca produzir leite é o consumo de folhas. As folhas que são ricas em proteína, as folhas que são ricas em carboidratos solúveis, as folhas que têm uma maior digestibilidade. O que faz a vaca produzir leite é o consumo de folha. A vaca tem que entrar e comer ponta de folha. Quando eu faço pasteio rotacionado, eu quero que os animais entrem no piquete quando a forragem estiver com o seu máximo valor nutricional, com muita folha e pouco talo. Outra vantagem, permite uma maior taxa de lotação e uma maior produção de leite. A maior taxa de lotação, ela vem porque ocorre um melhor aproveitamento da forragem disponível. Com isso eu consigo aumentar a taxa de lotação só em dividir esse pasto maior em pastos menores, em piquetes. Eu consigo aproveitar melhor essa forragem disponível e com isso eu consigo aumentar a taxa de lotação. Então o aumento da taxa de lotação ela vem porque o pastejo rotacionado ele proporciona um melhor aproveitamento da forragem disponível no piquete. Se o animal tem um melhor aproveitamento, eu posso colocar mais animais por hectare. Tá? E o pastejo rotacionado também ele facilita práticas como adubação, como irrigação. Então é fácil adubar. O animal saiu do piquete, você já vai adubar aquele piquete para que essa forragem rebrote com melhor eficiência e ter uma produção de massa maior. Então, eu posso trabalhar com fertirrigação, então facilita essas práticas de irrigação, Então o princípio do pasteio rotacionado é esse aqui. Quando eu faço um pasteio rotacionado, eu quero tirar proveito do comportamento natural da rebrota e crescimento de plantas forrageiras. Ou seja, tirar o máximo proveito da pastagem na sua fase de crescimento. Então eu quero aproveitar o máximo que a forragem tem para me oferecer. E isso eu consigo quando eu faço um pasteio rotacionado. Eu vou aproveitar o seu máximo potencial de crescimento. Eu vou colher essa forragem produzida de forma eficiente, sem subpastejo nem superpastejo. E eu vou colocar os animais quando a pastagem tiver o seu máximo valor nutricional. Isso vai otimizar tanto o ganho por área quanto o ganho por animal. Então o pastejo rotacionado ele visa otimizar de forma eficiente os fatores de produção: água, luz, calor, nutrientes.
Então aqui, ó, quando eu trabalho com pastejo rotacionado, eu permito que ocorra esse rebrote adequado da planta forrageira, né? Quando eu faço o pastejo rotacionado, eu vou adotar um período de descanso e nesse período de descanso a planta vai conseguir fazer a sua rebrota. Como é que funciona a rebrota? Olha lá, ó, aqui o animal entrou no piquete, né, para pastejar. E aí ele fez o pastejo, fez o corte e saiu do piquete. Ele ficou aqui por 2 dias, fez o corte, saiu do piquete. Após o corte, a planta forrageira começa a mobilizar reservas aqui da base do caule e das suas raízes para recompor essa área foliar. Tá? Então ela vai mobilizar reservas aqui, que são reservas são reservas na forma de amido. Ela vai mobilizar essas reservas aqui para fazer o rebrote e recuperar a sua área foliar. Com isso, com essa mobilização de reservas, ocorre morte de raízes e a planta diminui a sua área de raízes. Depois de um certo momento que a planta começou a restabelecer o seu crescimento da sua área foliar, né, o crescimento da área foliar e o crescimento das raízes começa a acontecer junto. A planta começa a crescer tanto a parte aérea como a parte de raízes. E finalmente aqui, depois de 28 ou 30 dias, ela já está com a sua área foliar restabelecida e com as suas reservas aqui, né, também restabelecidas. Ou seja, ela recuperou sua área foliar e ela está com reservas para o próximo rebrote. Então, nesse ponto, os animais vão entrar no pasto de novo, eles vão entrar no piquete de novo e fazer todo o processo novamente. Ó. Então, o pastejo rotacionado ele permite essa rebrota de forma adequada da planta forrageira, de forma que a planta forrageira não esgote as suas reservas. Se eu tenho um pastejo contínuo, o animal ele corta aqui, a planta restabelece sua área foliar, o animal vai de novo e corta aqui de novo. Por quê? Porque ele vai querer a planta mais tenra, a planta mais novinha. Então ele vai e corta de novo. A planta não consegue restabelecer sua área de raiz, sua área foliar e suas reservas. Com isso a planta vai ficando cada vez mais fraca. O animal vai lá e corta de novo, corta de novo. Com isso, a planta invasora que está aqui, ó, a semente de invasora que está aqui, ó, ela começa a crescer e começa a dominar essa parte de raiz aqui, ó. E aí seu pasto começa a... Aí essas invasoras começam a dominar a área, né? E essa gramínea não consegue competir com a invasora. Quando eu faço o pasto de rotativo, não. Eu permito que essa planta rebrote de forma adequada, abafando aí o solo e inibindo esse crescimento e essa rebrota de plantas invasoras. Ok? Então, o princípio do pastejo rotacionado ele é baseado numa programação de um período de descanso e de um período de ocupação. Tá? E as durações do período de descanso e do período de ocupação, elas dependem da espécie forrageira, da época do ano, das condições climáticas, dos níveis de adubação e lotação desejadas. Depende de tudo isso. Qual o período de descanso ideal? Tá? O período de descanso ideal, a gente tem aqui, né, o período de descanso para cada espécie forrageira durante o período das águas. Né? Só que isso aqui, pessoal, é só um indicativo. Ou seja, braquiarão, braquiária brisanta. O período de descanso considerado ideal varia de 28 a 35 dias. Olha só a diferença de 7 dias aqui. Ó. Tá? Então essa diferença de 7 dias aqui, ela depende de quê? Depende do seu tipo de solo, do seu clima, do seu nível de adubação, né? Da sua região. Então esse período de descanso aqui, que a gente mostra em tabelas, são apenas indicativos, pois as condições de clima e solo da sua região é que vão dizer se o período de descanso aqui do braquiária vai ser 28 ou 35 dias.
Tá? Então você precisa, é muito importante você fazer uma observação visual do desenvolvimento de plantas que compõem um pasto. Se você vê que em 28 dias o pasto está pronto para os animais entrarem, tá? Então você vai colocar os animais com 28 dias. Tá? Então esse período de descanso ele é apenas um indicativo, ok? Quanto mais intensivo for o manejo, por exemplo, quanto mais intensiva for sua adubação nitrogenada, principalmente, né? Quanto mais intensivo for o seu manejo e quanto mais intenso for os fatores como luz, temperatura, chuva, mais curto será o ciclo das plantas e o período de descanso. Então, quanto mais intensivo for o sistema, você vai utilizar esse período de descanso mais curto. Quanto mais extensivo, você vai utilizar o período de descanso mais longo. Ok? Então, o período de descanso ele varia de acordo com a sua intensidade de adubação, de manejo e intensidade de fatores como luz, temperatura, chuva. Aqui nós temos aqui um período de descanso das suas principais espécies forrageiras. Então essas duas aqui são muito utilizadas aí para pastejo rotativo em gado de leite, né, que é o pânico máximo cultivar Mombasa e o pânico máximo cultivar Tanzânia. Então, para essas gramíneas variam de 28 a 30 dias o período de descanso nas águas, e para esse aqui o Tanzânia de 28 a 32 dias. Mas você pode fazer pastejo rotacionado com qualquer espécie forrageira, pessoal. Você pode fazer com Brachiara brisantha, pode fazer com Brachiara decumbens, pode fazer com Cynodons, Cochicrois, Tifton, Grama Estrela, são excelentes também, excelentes forrageiras. Então Andropógon, Medícula, pode fazer qualquer coisa. Okay? Os mais indicados são as gramíneas que respondem melhor à adubação. Então, por exemplo, Mombasa e Tanzânia, você vai ter uma produção de forragem melhor. Se você intensificar a adubação, se você adubar, se você irrigar, a produção de massa, a produção de matéria seca vai ser muito boa. São gramíneas que respondem melhor a um sistema intensivo de produção. Então, essas três aqui, ó, né, esses três grupos aqui, ó, o Tifton, o Mombasa e o Tanzânia, são gramíneas mais indicadas para pasteio rotacionado em gado de leite. Por quê? Porque são gramíneas que respondem mais à adubação, ao sistema mais intensivo. Você vai ter uma maior produção de massa, você vai poder colocar mais animais por hectare e com isso vai produzir mais leite por hectare. Mas você pode fazer um pastejo, você pode fazer com Brachiara brisantha, com Brachiara decumbens, com o pasto que você tiver lá. Mas os mais indicados são esses três aqui, né? São os Cynodons e os pânicos. Então o período de descanso é preciso observar o piquete. Não pode deixar a forragem passada e envelhecida no piquete. Se você observar que os animais saem do piquete e está sobrando muita forragem, você precisa aumentar a carga animal. Está tendo um subpastejo. Então você precisa aumentar a carga animal. Se está sobrando muita pastagem, você precisa aumentar o número de boca. Você precisa colocar mais vaca por hectare. Você precisa colocar mais vaca por piquete. Ou você pode fazer um pastejo ponta-desponta ou ponta-repasse. Então assim, você colocou as vacas lá, as vacas comeram a ponta do capim, sobrou aquela parte mas sobrou um resíduo alto. Então você pode fazer um repasse com outra categoria, ou você pode aumentar a carga animal, ou você pode reduzir o período de descanso. Só que reduzir o período de descanso, você já fez os piquetes, você já fez seu módulo de piquetes. Então reduzir o período de descanso fica meio complicado. Então quando você, por exemplo, você botou aqui, ó, o seu módulo de piquetes é de Mombasa, ok? Então a altura de entrada do Mombasa é 90 centímetros. O Mombasa vai sair em média com 40 centímetros de altura. Os animais vão entrar quando a altura do Mombasa, a altura das folhas do Mombasa estiver em 90 centímetros de altura. E eles têm que sair do pasto quando a altura das folhas do Mombasa estiver em torno de 40 centímetros. Se, por exemplo, você colocou os animais no piquete na altura de 90
e saiu, estava com 60 centímetros. Ou seja, você precisa baixar esse piquete. Porque 60, quando você for entrar de novo com os animais nesse mesmo piquete, vai estar com 1,10 m. Então, nesse caso aqui, você pode fazer o seguinte, você pode aumentar a sua carga animal, porque está tendo um subpastejo, você pode aumentar a carga animal em 15%, 20%. Ou você pode fazer um repasse com outra categoria. Por exemplo, você entrou com as vacadas, você baixou de 90 para 60. Depois você entra com outra categoria, pode ser vaca seca, pode ser novilha, e você abaixa de 60 para 30. Então você faz um repasse com outra categoria. Ok? É importante observar isso. Não pode deixar um resíduo muito alto. Porque senão no próximo ciclo que os animais forem entrar nesse piquete novo, o pasto vai estar passado. Então tem que respeitar a altura de entrada e a altura de saída. Porque senão, se o resíduo ficar muito alto, no próximo pastejo você vai ter perdas. Uma outra forma para avaliar o ponto ideal para que os animais entrem no pasto é pela altura de entrada. É o que a gente falou aqui, que nós falamos aqui. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Outra forma de avaliar o ponto ideal para os animais entrem no pasto, é pela altura de entrada. Como é que funciona isso? Olha lá, quando a parte aérea do pasto, ou seja, o dócil, atinge 95% da interceptação luminosa, ou seja, atinge 95% da interceptação da luz vinda do sol, ocorre uma maior competição por luz. Com isso, a planta alonga os caules, aumentando a porcentagem de caules. A falta de luz na base da planta aumenta a senescência das folhas. Ou seja, o ponto ideal para você entrar com os animais no pasto é quando a altura do pasto atinge 95% de interceptação luminosa. Porque a partir disso, a planta vai aumentar a quantidade de caule e a quantidade de folha morta. Caule e folha morta não produz leite. Caule e folha morta só tem fibra. Caule e folha morta tem menos proteína, tem menos carboidrato solúvel, tem mais fibra, é pior para o animal. Caule e folha morta não produz leite. Caule e folha morta não gera ganho de peso. Então, a altura ideal para mim colocar os animais no pasto é quando o pasto atinge 95% da interceptação de luz. Se passar desse ponto, vai ter um alongamento de caule, que é ruim, porque é muito fibroso, e um aumento de folhas mortas. E como é que eu vou saber que o pasto atingiu 95% de interceptação luminosa? Pela altura do pasto, a altura de entrada. Pela altura de entrada. Olha lá, muito fácil. É só você medir e entrar os animais no piquete com a altura ideal. Então o pastejo deve iniciar quando a planta atingir 95% da interceptação luminosa. Isso pode ser monitorado pela altura de entrada dos animais no pasto antes dos animais entrarem no pasto. Lógico, né? Antes do animal entrar, você vai ver a altura e vai colocar. E cada gramínea tem a sua altura ideal de entrada e de saída. Então essa altura de entrada aqui, ó, ela corresponde à altura que o pasto atingiu 95% de interceptação luminosa. Então aqui, um capim elefante, capim mombaça, vai entrar entre 80 e 90. Atingiu 90 centímetros de altura para o mombaça, pode entrar com gado. Como é que você vai medir? Com a régua. Faz uma régua, pega um cabo de enxada, e marca lá a altura de entrada. Você marca 90 centímetros e pinta lá a altura de entrada de verde. E a altura de saída vai ser o resíduo 35 a 40. Foi o que eu falei. Se você entrou com o animal com pasto 90 e saiu com 60, você vai ter que aumentar a carga animal no seu próximo pastejo, ou vai ter que fazer um repasse. Porque também, se o resíduo ficar alto, no próximo pastejo vai estar passado o seu pasto.
Respeitar a altura de entrada e a altura de... Não pode também, você não pode rapar o pasto, não pode ser menor que isso aqui também. Senão você vai prejudicar a rebrota da planta. Então não pode nem ser maior, o resíduo não pode, a altura que o animal sai do pasto não pode nem ser maior do que isso aqui, porque senão vai sobrar forragem no próximo, e nem ser menor do que isso aqui, senão você vai prejudicar a rebrota da planta. Então aqui, ó, com essa altura de entrada aqui, você vai conciliar o máximo valor nutricional da planta. Você vai colocar os animais no piquete quando a planta tiver com o seu máximo valor nutricional, com a maior proporção de folha, com a menor proporção de caule e folha senescente. Se for Tanzânia, 70 centímetros. Se for o Maasai Tamani, entre 30 e 40. Se for o Brachiara brisanta, Marandu, Piatã, MG5, de 25 a 35. Se for o Brachiara decumbens, 25 a 30. Se for o Pangola, Costa Cross Tifton, 25 a 30. Se for o Brachiara umidico de tioneiro, entre 15 e 20. Então essa é a altura de entrada ideal para todas as gramíneas, né? Para essas gramíneas. E a altura de saída. Tem que respeitar essa altura de entrada e a altura de saída. Isso é fácil fazer. Então pega um cabo de enxada, pega uma régua e marca a altura de entrada, pinta de verde a altura de entrada e pinta de vermelho a altura de saída. E você vai medindo aí, você vai medindo a altura média do seu piquete. Quando a altura média tiver entre 90 centímetros aqui, você vai colocar os animais no pasto. Quando a altura média tiver 35 a 40, você vai tirar os animais do pasto. Então é isso que eu falei, ó. Aqui é a foto do capim mombaça, certo? Mantido em manejo de 95% de interceptação da luz. Olha só, a foto C aqui, ó. Você vê que tem muita folha e tem menos folha morta. Olha lá, tem muita folha verde, pouco caule e pouca folha morta. Aqui é a entrada ideal. O animal tem que comer folha. Folha é que aumenta a produção de leite. E aqui é o D, ó. Acima de 95% de interceptação luminosa. Você vê que tem muita folha morta, muito como e pouca folha. Isso aqui não vai produzir leite, ó. Como e folha morta não produz leite. Então aqui passou. Mas tem muita folha. Tem, mas a folha já está com valor nutricional passado também. Quanto maior a idade da planta, você vai diminuindo o teor de proteína, você vai diminuindo a digestibilidade. Então o ideal é você entrar nesse estado aqui. O que faz aumentar a produção de leite é o consumo de folha. A folha vai ter proteína, vai ter mais carboidrato solúvel, e o como velho e as folhas senescentes tem menos proteína, tem mais fibra, é menos digestível. Então aqui as alturas de entrada e de saída para as principais gramíneas tropicais. Respeitar tanto a altura de entrada como a altura de saída. Aqui a Embrapa ela desenvolveu essa régua de manejo. Então você pode fazer também em casa, não tem problema, né? É só você marcar a altura de entrada lá e a altura de saída, né? Mas fica a dica aí, tem essa régua da Embrapa, você pode comprar, você pode adquirir, ou você pode fazer, pega um cabo de vassoura, pega um cabo de enxada e pinta a altura de entrada, a altura de saída, né? Tranquilo. E o período de ocupação? O período de ocupação é o período que os animais vão ficar no pasto. Se for para gado de leite, o ideal é o período de ocupação de no máximo 2 dias, para que haja um maior consumo de folha e uma maior produção de leite. Então o ideal seria 1 dia em cada piquete. Mas tem alguns trabalhos de pesquisa aí mostrando que até 2 dias você não vai ter diferença na produção de leite. Então, fica aí, pastejo ideal de 1 a 2 dias de período de ocupação para gado de leite. O ideal seria 1 dia, tá? Quando eu coloco 2 dias, eu vou diminuir a quantidade de piquetes, né? Se eu coloco 2 dias de ocupação, você não vai ter diferença na produção de leite e você também diminui a quantidade de piquetes, né? Existem alguns trabalhos clássicos aí da Embrapa Gado de Leite, que no capim elefante
até 3 dias de ocupação não teve diferença na produção de leite para o capim elefante, ok? Então, a gente usa aí em torno de 1 a no máximo 2 dias, de 1 até 2 dias de ocupação, né, por piquete. Então, a função aqui é o que? Estimular o consumo máximo de folhas. Tá? Então, para evitar a queda na produção de leite, então você faz um período de ocupação de 1 a 2 dias. Existe esse trabalho com capim elefante, que ficou 3 dias no capim elefante de ocupação e não teve diferença na sua produção de leite. Quanto mais tempo o animal ficar no piquete, você vai ter menos piquetes. Com isso você vai gastar menos com cerca, você vai gastar menos com cerca elétrica, mas ainda se recomenda 1 dia de ocupação para gado de leite para ter um maior consumo de folhas, ok? Então fica aí, se você aumentar o período de ocupação, você vai fazer menos piquetes, tá? Você pode usar de 1 a 3 dias, ok? O mais recomendado, né, seria 1 dia, para o animal consumir mais folha, ok? Existem trabalhos que mostram que 2 dias não houve diferença na produção de leite. 1 dia de ocupação e 2 dias para Tanzânia e para Mombasa. Existem trabalhos com capim elefante mostrando que não houve diferença de 1 dia de ocupação até 3 dias de ocupação. Então, fica a seu critério, o ideal variando aí de 1 a 2 dias para Tanzânia e Mombasa. E como calcular o número de piquetes? Então, o número de piquetes ele é calculado período de descanso que você vai implementar sobre o período de ocupação. Então, o período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1. Então, o período de descanso você vai implementar de acordo com a sua região. Se você, se o seu manejo é mais intensivo, você vai utilizar um período mais curto. Se o seu período é mais extensivo, vai utilizar um período mais longo. Ok? Então, um exemplo aqui, ó, o número de piquetes. Então, fazer o cálculo aqui do número de piquetes para vacas em lactação em pastagem de capim Tanzânia. Então, eu usei aqui um período de descanso 32 dias, 1 dia de ocupação, 32 dividido por 1, 32, mais 1, são 33 piquetes. Então eu vou fazer 33 piquetes, se eu considerar um período de ocupação de 1 dia e um período de descanso 32 dias. Você vai definir aí o período de descanso que você vai utilizar, e o período de ocupação que você vai utilizar. O ideal seria 1 dia, mas você pode trabalhar até com 3 dias. Ok? Então chegamos ao final dessa aula. Obrigado por estar aqui presente assistindo essa aula. Se você gostou, se foi útil, então você curte o vídeo. Se você quiser saber sempre que eu lançar uma nova aula, se inscreva para você ver as novas aulas que eu lançar. Ok? Muito obrigado, até a próxima.